Boa noite. Vocês sabem qual a missão de vocês? Vocês sabem por que reencarnaram? Sabem por que nasceram na Terra? Como a Eliane falou, me chamo Eduardo e hoje o tema da palestra é o Cristo Consolador. No Cristo Consolador, é o capítulo 6. Ele começa assim: Vinde a mim todos que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando eu falo de missão, que eu perguntei se vocês sabiam qual era a missão aqui na Terra, eu não estou falando daquela missão que a gente tem, que alguém diz assim: eu sou professora, minha missão é educar, é ensinar. Eu sou pai, tenho que cuidar dos meus filhos. Eu sou empresário, eu tenho muitos empregos para preservar e cuidar. Eu tenho uma doença, eu tenho que me curar, eu tenho que me cuidar. Isso aí não é a missão, isso é o karma. Porque quando a gente vem assim com uma questão a enfrentar e tem uma dificuldade, isso aí é para a gente repor aquilo que a gente fez. Então, quando Jesus fala do jugo suave, ele fala dessa lei, que é para observar a lei. Mas o jugo é leve, e essa lei é suave. E o dever dessa lei é o seguinte: devem amar uns aos outros, assim como vos amei, e ter caridade. Porque Jesus, quando falou lá com os apóstolos, mais ou menos daqui a uma semana, eu acho, né? Porque na outra semana já vai ser Páscoa, foi antes da Páscoa. Ele se reunia com os apóstolos e ele falou que ele ia sair, que ele ia ficar fora e que ele ia deixar eles sozinhos, ia nos deixar sozinhos por um tempo. Assim, quando uma mãe ou uma professora sai da sala de aula, ela diz assim: vocês se comportem e estudem, façam o dever que eu já volto. Vou deixar vocês sozinhos e quando eu voltar eu quero ver todo o tema pronto. E Jesus falou mais ou menos isso. E daí, quando ele saiu, ele disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E ele deixou esse tema de casa para nós. E daí, vocês sabem o que acontece quando, numa sala de aula, os alunos são jovens, inexperientes e rebeldes. A Prof. Eliane deve saber o que acontece quando eles ficam sozinhos. E isso aí que a gente fez. A gente não seguiu a lei de amar ao próximo como a si mesmo. E daí a gente está cheio de coisa para fazer, tem que estudar, recuperar o tema e fazer alopradamente as coisas, e a gente está cheio de complicações. São as aflições que a gente carrega e traz. Então, quando Jesus diz para amar, e o Espiritismo explica por que a gente deve amar, não só para obedecer à regra de Jesus, e o Espiritismo vem explicar isso como sendo o Consolador prometido. Que essa energia do amor,
ela serve para a gente perdoar e amar os inimigos, amar aqueles que nos incomodaram. Porque a gente não deve amar só aquelas pessoas que a gente gosta, né? Ou as pessoas que gostam da gente. A gente tem que amar a todos. E isso é uma dificuldade muito grande. E para fazer isso, a gente vai ter que começar a praticar. E como é que a gente pratica isso? É fazendo as coisas com amor, colocando amor nas coisas que a gente faz. Quando eu vou fazer um trabalho, que eu faça aquilo com toda a dedicação e carinho, com amor. Se eu sei que eu vou fazer aquele sofá, aquela cadeira, vou estofar ela, eu vou fazer com amor e carinho para que a pessoa que vai usar, além de gostar do meu serviço e me contrate de novo, que ela se sinta bem e que sinta amor por aquilo. E é uma forma de agradecer o serviço que eu estou fazendo. Também, quando eu tenho um inimigo, eu devo fazer a mesma coisa. Mas como é que eu vou amar essa pessoa? Eu posso orar por ela, pedir que ela melhore, porque eu perdoo ela. E assim vai evoluindo as coisas. Quando a gente vai fazendo as coisas com amor, vai ficando bom. Só que alguém pode dizer assim, mas mesmo assim é difícil. Mas então a gente pode começar assim, fazendo outras coisas. Não brigar. Eu não vou brigar. Não vou brigar no trânsito, não vou brigar com ninguém no serviço, não vou brigar na escola, não vou brigar em casa, porque eu não vou estar fazendo o contrário do amor, pelo menos isso, né? Eu não vou falar mal de ninguém. Essas são as coisas básicas. E isso tudo é energia. Porque quando eu amo alguém que é meu inimigo, por exemplo, que a gente tem uma rixa grande, se eu ficar brabo com ele, eu vou mandar uma energia assim, um fogo, um calor, uma queimação, digamos assim, e a pessoa vai sentir isso. Enquanto que se eu puder mandar um amor, um perdão, algum sentimento bom, esperança, espero que ele melhore, ele deve ter alguma qualidade, porque ele também tem filho, tem mãe, tem pai, tem irmãos, e ele se dá bem com eles. Então eu vou mandar meu amor, meu carinho, meu perdão, isso vai acontecer o quê com ele? Em vez de ser um fogo que queima, é como um refrigério, assim, uma coisa que acalma e apazigua essa questão. E daqui a pouco a nossa relação vai estar mais suave, mais tranquila. Então, quando Jesus falou do jugo, ele falou disso, que a gente tinha que só respeitar a lei para seguir mais tranquilo. Entender que o amor que eu coloco no outro, ele vai trazer uma tranquilidade futura. E daí, segundo o Espiritismo e segundo Jesus, o Espiritismo vem só explicar, noutra encarnação, a gente já vem mais tranquilo. E Jesus fala que ele não veio para a gente estar bem na outra encarnação. Ele está esperando a gente lá no reino de Deus. E para a gente chegar lá, a gente tem que estar com essas questões leves. Porque em todos os capítulos aqui do Evangelho, em todos os momentos que Jesus falava, ele sempre falou de amor e caridade. Amor e caridade. Semana passada, o Carlos, que gosta sempre de escrever no quadro, ele falou sobre um tema e falou de amor e caridade. Está ali ainda, né? O apagar, apagar. Então, o amor e a caridade são temas recorrentes nessa história, porque são as energias salutares que nos fazem crescer. Mas, quando eu tenho aquelas questões que a gente está aflito,
Os próximos capítulos do Evangelho tratam das aflições da gente. E o Espiritismo vem explicar como a gente compreende isso. E essas aflições, via de regra, são essas questões de não cumprimento desse jugo de Jesus, desse entendimento de que se eu não brigar, se eu não falar mal de ninguém, se eu não fizer nada assim grave, eu vou conseguir seguir esse caminho que é chegar ao reino de Deus. Porque Deus, Ele não quer o mal das pessoas. Ele não quer que a gente fique em guerra. Ele não quer esses conflitos. Ele não quer que irmãos briguem no futebol, que irmãos briguem na política. Não quer que irmãos briguem em guerras. Ele quer o entendimento. Mas só que a gente não trabalha esse lado aí. Não entende que a vida é eterna e que a gente vai ter que pagar um dia. Não digo pagar, mas recuperar, resgatar tudo aquilo que eu afrontei a lei. Então, o Consolador prometido vem através do Evangelho que Kardec estudou. Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, ele recebeu a mensagem do Espírito da Verdade, que passa essas instruções todas, explicando como funciona o mundo espiritual e detalhando, explicando melhor aquilo que Jesus falou. Que Jesus falou de reencarnação, falou de vida eterna, falou o reino dos céus, falou de Deus e falou muitas coisas, parábolas que são explicadas nas aflições que vêm a seguir, que ele falou no discurso do monte, no Sermão do Monte. Então, às vezes a gente acha que essas palavras que Jesus disse, a gente tem que obedecer cegamente. A gente, como já está mais educado, entendido e às vezes até cabeçudo, a gente precisa entender detalhadamente por que é assim. E daí chegou então Kardec, conseguiu traduzir essas regras, essas leis, e depois foi perguntado então pelos espíritos que passaram as mensagens qual seria o maior exemplo a ser seguido. Os espíritos falaram que foi Jesus Cristo. E daí Kardec foi estudar o Evangelho e viu que realmente tudo que Jesus falava, os espíritos estavam falando. Então essa é a compreensão que a gente tem que ter. A lei de Jesus é o amor e a solução das nossas aflições é entender isso e compreender que a gente precisa se comportar mais na sala de aula quando o professor não está. Isso aí, então. Boa noite a todos. Muito obrigado.